Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô fazendo esse canalzinho aqui como uma forma de demonstrar um pouco do que eu aprendi nos meus anos de graduação em psicologia e também daquelas coisas que eu tenho estudado por fora. A minha proposta aqui, na verdade, é a gente fazer uma, digamos assim, uma trilha de conteúdos, de conhecimentos e que cada coisa que a gente vai aprendendo vai dando sequência, né, para aquelas coisas que a gente vai aprendendo depois e, e assim a gente vai criando um conhecimento de uma forma mais concreta, assim, né, eu acho isso bem interessante e eu gostaria de tentar fazer algo parecido, pelo menos uma vez por semana, relacionado a algum tema que eu acho interessante fazer essa trilha, né. E bom, eu gostaria de pedir desde já que se você achou interessante esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje e acha que de alguma forma pode ser útil para você, que talvez você ache que faz sentido de alguma maneira, de alguma forma, ou também conheça alguém que acha que isso pode ajudar de certa forma, ou que vai achar interessante também, que você possa estar compartilhando também esse vídeo, também deixando uma curtida depois, se tiver gostado, comentar alguma coisa aqui embaixo também é bastante importante, tá? Bom, então eu gostaria de começar falando, talvez hoje como uma abertura sobre esses temas sobre a psicologia, sobre a TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, que é a área que eu trabalho, é a área que eu atuo. Eu acho importante a gente começar sobre isso porque vai abrir muitos conceitos que a gente vai poder entender melhor um pouquinho depois, tá? Bom, a TCC ela começou mais ou menos lá por 1960, começou pelo Aaron Beck. Ah, Ela é muito enraizada na questão do comportamentalismo, behaviorismo. O que é o behaviorismo? É o estudo mais direto do comportamento, né? Ele acaba excluindo algumas outras variáveis. E, bom, principalmente na questão do Watson e Skinner, que foram pesquisadores que faziam testes em animais, bem a questão do comportamento, com reforços. Isso é uma questão bem específica, mas só para a gente passar um pouquinho por cima, porque a TCC ela é fundamentada dentro dessa teoria, né? E, bom, lá por mais ou menos 1950 até 1960, existiu dentro da psicologia uma revolução cognitiva, onde foram colocados muitos outros aspectos dentro dos estudos da psicologia. E aí Aaron Beck, né, entrou dentro dessa etapa, e ele era psiquiatra. Então, um dia ele estava fazendo um estudo e ele viu que as pessoas que tinham comportamento depressivo, né, que tinham os sintomas de depressão, eles tinham padrões de pensamentos negativos, né, em sua maior parte. Então, o que veio essa ideia, né, dele? É que ele desenvolveu uma teoria que ajuda a analisar, que ajuda a identificar e entender o porquê esses pensamentos acontecem e acabar transformando esses pensamentos para que os comportamentos também se transformem, né? E aí, né, ele teve seus trabalhos ali publicados mais ou menos nessa época, em 60, no livro dele, que é Teoria Cognitiva e Desordens Emocionais, se eu não me engano é assim que se traduz. Ah, Também na outra época teve alguns outros pesquisadores, como Albert Ellis, que teve a teoria racional emotivo comportamental, que é bem parecido, tem a questões de eventos ativados, crenças e comportamentos resultantes, que é parecido, mas a gente trata como duas coisas parecidas, mas distintas e que elas se entrelaçam. E aí foi surgindo, né, depois do passar do tempo, a questão da teoria cognitivo-comportamental, que foi um resultado dessas abordagens e desses estudos que surgiram na época, né? Então a gente diz que o Aaron Beck ele foi o pioneiro, né, de certa forma, assim, a fazer esses estudos e ver que realmente tinha um funcionamento, tinha uma necessidade de se usar esse tipo de abordagem, né? Bom, eu gostaria de falar então sobre alguns aspectos básicos, alguns conceitos básicos da TCC para a gente poder entender um pouco sobre como é que ela funciona, né? Bom, a gente tem alguns conceitos básicos, né, que é monitorar e avaliar as interações com o meio ambiente, né? Isso é uma coisa muito importante, talvez a coisa mais importante uma das coisas mais importantes que a TCC explica, que é a nossa interação com o meio ambiente e como o meio ambiente no estado atual da nossa vida, ele pode influenciar fortemente o nosso comportamento e o nosso pensamento, né?
Então, a primeira dimensão seria a dimensão do condicionamento sobre o ambiente hoje, né? É algo atual, é algo presente que a TCC trata, né? Depois ligar as memórias passadas a experiências presentes, né? Isso é algo que a TCC se importa muito. Muitas vezes as outras pessoas dizem que a TCC não se importa com o passado, mas na verdade é que a gente entende que as experiências vividas, lembranças vividas, é, a maneira com que a gente interpreta aqueles eventos, isso traz algum tipo de fundamento para aquilo que a gente vê no dia de hoje, sabe? Então, quase todas as interações que a gente tem nos dias de hoje é porque aconteceu alguma coisa no passado, a gente interpretou de uma certa forma e isso gerou o nosso comportamento, nossos pensamentos da maneira que é hoje, né? E a última é controlar e planejar ações futuras, né? Então, no caso, bom, eu tenho isso acontecendo no meu dia de hoje, no meu ambiente hoje, e o que que eu posso fazer para que as minhas decisões, os meus pensamentos sejam mais adequados para dentro da situação que eu estou vivendo, sabe? Então é muito uma questão de não deixar a vida seguir da maneira que der ao azar, mas sim ter um planejamento, entender por que a gente faz o que a gente faz e planejar comportamentos e pensamentos para que a nossa vida ela tome os caminhos melhores, né? Então, eu acho isso muito interessante a TCC, que ela trata tanto os períodos atuais da nossa vida, quanto aqueles do passado que a gente viveu, a gente consegue entender o porquê que a gente lida, a gente tem essas reações que a gente tem, dependendo do que seja nos dias de hoje, e também a gente começa a planejar o que a gente vai fazer no futuro para que algumas dessas respostas mudem, ou se fortaleçam, ou diminuam, enfim, é todo um processo terapêutico bem complexo, tá? Algumas coisas importantes sobre a TCC que a gente trata muito. Esse vocês já até ouviram com outras palavras, talvez, que são, o pessoal chama de pensamentos intrusivos, mas que dentro da TCC a gente chama de pensamentos automáticos, né? Que são aqueles pensamentos que a gente não formula dentro da nossa cabeça, né? Eles simplesmente vêm e a gente tem muita dificuldade de controlar eles. E a gente não entende muitas vezes de como eles aparecem, né? E como eles fomentam o nosso comportamento e como eles muitas vezes induzem a gente a ter respostas fisiológicas e respostas comportamentais que a gente tem dificuldade de controlar, né? De certa forma. A diferença desses pensamentos para os pensamentos que são de certa forma mais racionais, porque os racionais a gente começa a criar eles a partir de uma demanda ou a partir de alguma coisa que é requerido de nós, né? Ou seja, nossa vontade própria, digamos assim, né? A TCC também tem algo importante, muito importante na verdade, que a gente pode chamar de esquemas, mas eu até acho melhor aqui a gente falar sobre as crenças, né? Porque esquemas talvez em algumas outras teorias são interpretadas de outras maneiras, né? Então a questão sobre as crenças, né? Elas induzem como a gente age com o nosso dia a dia, com o nosso ambiente. Elas induzem como a gente faz a nossa relação com o outro e a relação que a gente tem com nós mesmos, né? Então essas crenças são, quanto mais profundas elas forem, vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mais difícil elas são para se identificar e para se mudar. Então, diante da TCC, os nossos comportamentos são muito direcionados pelas nossas crenças. Eu vou explicar um pouquinho mais depois, tá? Uma coisa muito importante que a gente fala aqui, que eu vou até explicar alguns, são os erros cognitivos. E isso acontece aos montes, né, durante a nossa vida. E eu vou explicar alguns agora e talvez você identifique alguns que você faz, ou, enfim, para você conseguir entender melhor o que se trata, tá? Mas basicamente são, assim resumidamente, são visões interpretadas do mundo, interpretações que vêm sem fundamento ou que partem pressupostos dessas crenças que a gente tem dentro de nós, tá? Bom, o primeiro erro cognitivo é a abstração seletiva. No caso, é pegar apenas uma informação e achar que isso, né, explica todo o caso, né? Por exemplo, tal pessoa
fui no meu trabalho e tal, fui conversar com um colega de trabalho e ele me respondeu de uma forma meio áspera. Então, eu pegar essa informação e eu começar a pensar, bah, mas ele não gosta de mim, poxa vida, ele tá chateado comigo, o que eu fiz pra ele? Ou seja, a gente pega uma informação apenas e a gente começa a deduzir coisas. A gente não pensa que talvez ele estava muito ocupado, ou talvez estava num dia ruim, mas que isso não tem nada a ver comigo. E a gente pegar essas informações isoladas e achar que isso resolve todo o caso, tudo aquilo que aconteceu. Interferência arbitrária, chegar a uma conclusão a partir de evidências contraditórias ou ausência de evidências, né? Sei lá, por exemplo, a gente marca algum compromisso e essa pessoa não vem, enfim, se atrasa, a gente começa a pensar que ela não tem compromisso, que ela não se importa comigo, que ela não se importa com o que a gente está fazendo, que ela não veio porque ela não quer saber do que eu estou falando, do que a gente está fazendo, sendo que muitas vezes tem alguma resposta para isso, mas a gente acaba deixando isso de lado porque a gente pegou uma informação ou a falta dela, que seria esse caso, a gente acaba tomando pressupostos e respostas que na verdade não são bem assim, né? A supergeneralização, né, é a conclusão de um acontecimento isolado e a conclusão estendida de maneira ilógica, né? Supergeneralização a gente conhece muito, né, nos dias de hoje, é pegar às vezes uma coisa que é levada a um pequeno grupo ou que é até de uma pessoa e a gente generalizar para todos, né, que tudo aquilo não é bom ou que tudo aquilo é errado. Isso hoje nos dias de hoje é o que a gente mais vê acontecendo. E eu acho interessante aqui a gente já puxar um gancho e explicar que existe uma diferença entre um erro cognitivo ou fazer isso de uma maneira maldosa, né? Então eu acredito que cabe a nós identificar se isso é uma coisa que surge de uma maneira genuína ou se é realmente isso utilizado para fazer algum tipo de maldade ou discriminação. Então tem essa diferença que ela é sutil, mas cabe a gente saber quando é uma coisa ou outra, né? Tem a maximização e a minimização, ou seja, quando existe um evento que é muito importante e a pessoa não dá nenhuma razão, ou quando é um evento que não tem que dar importância e a pessoa ela acaba fazendo isso uma tempestade, né? E eu também acho muito interessante a gente levar isso em consideração, que pode ser realmente um erro cognitivo, ou pode ser realmente uma coisa que é induzida pela pessoa, que ela própria tem essa consciência e faz para ganhar alguma vantagem ou algo do tipo, né? Mas a questão é que muitas vezes isso é generalizado como um drama, ou enfim, como uma falta de importância, quando muitas vezes isso pode ser um erro cognitivo, né? Tem a personalização, que são eventos externos associados a si próprios, quando não há fundamentos. Por exemplo, alguma coisa acontece, alguma coisa de ruim acontece, e a pessoa tende a trazer isso como se fosse algum problema dela, ou, né, isso aconteceu, porque eu devia ter dado mais atenção, ou, porque o isso ou aquilo, né? E aí é outra coisa que a gente também pode pensar. Pode ser um erro cognitivo? Pode, também como pode ser uma pessoa que ela acha que todas as coisas giram em torno dela, que são feitas e baseadas a partir dela, mas geralmente isso também pode ser um erro cognitivo, cabe a nós realmente interpretar, né, se isso é um erro ou não, né. E o pensamento dicotômico, né, é aquela coisa de ser 100% uma coisa ou 100% outra, né, preto no branco, né. Não existe meio termo, quando na verdade a vida, né, ela é mais cinza do que preto no branco, né. Então, esse erro cognitivo, ele tende a catastrofizar às vezes e pensar que uma coisa é sempre de um jeito ou sempre de outro e não tem meio termo, né? Eu acho que isso aqui é bem explicativo, não tem muito segredo, assim, né? E por último, assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os esquemas, né? Sobre as questões das crenças. A gente tem 3 níveis de crença, né? Segundo a teoria cognitivo-comportamental. A crença simples, né, que é aquela crença que faz a gente agir com o nosso meio, né, com as pessoas que, digamos assim, que é a nossa maneira de viver no nosso ambiente, né. Às vezes a crença da pessoa é achar que ela tem que fazer tudo, que ela é responsável por tudo, acaba sendo uma pessoa que não consegue, às vezes, escutar opiniões diferentes, que tem dificuldade de trabalhar em alguns ambientes, ou se portar, né, diante de algumas situações, porque ela acha que é apenas ela que tem a razão, e, enfim. Isso é só um exemplo, né? Mas é bem a questão mais superficial da pessoa, onde a gente consegue ver essas atitudes acontecendo no dia a dia
e a gente consegue, talvez, acessar, né, de maneira mais fácil. Depois nós temos as crenças intermediárias, que são, de certa forma, aquelas crenças que a gente pode dizer que é o se e o então, né? Que, bom, se isso aconteceu, então é por causa disso, e não tem nenhuma maneira de modelar, né, esse pensamento. Bom, se ele falou meio grosso comigo, então ele não gosta mais de mim, ele me odeia, né? Ah, se a pessoa esqueceu de alguma coisa é porque ela não se importa. Ah, porque se o cara fez isso, então é por causa daquilo, né? Isso entende-se muito porque nossas relações interpessoais, né? As coisas que acontecem conosco e a maneira com que a gente interpreta isso, né? Então isso talvez seja um pouquinho mais difícil de acessar, porque são coisas mais internas, né? Exige um reconhecimento um pouco maior e um trabalho terapêutico um pouco maior, né? E por último a gente tem as crenças nucleares, né? As crenças nucleares, elas são divididas pela TCC em desvalor, desamor e desamparo, né? Assim são essas crenças desadaptativas, né? Aquelas crenças que nos causam dificuldades, como uma cascata, né? A desvalor, então, é acreditar que você não merece, que você não tem capacidade, que você, de certa forma, muitas vezes a gente ouve falar que é tipo um impostor, né? Que você não merece, você não deve, não pode, porque você se conhece melhor que todo mundo e sabe que não consegue. E isso é uma crença enraizada que muitas vezes a gente não entende e que ela aparece na nossa vida de muitas maneiras e que só por esse trabalho a gente consegue identificar, né? A do desamor é aquela que você acha que você não é bom o suficiente para alguém, que você não merece o carinho, o afeto que tem, e você cria muitas ferramentas e mecanismos para reforçar essa questão do desamor, né? E isso a gente vê muito, muito fortemente, né? Principalmente porque envolve questões familiares, questões de relacionamentos, então a gente vê isso muito aparecendo, né? Talvez até um pouquinho mais que os outros. E o desamparo é aquela crença que a gente acredita que as pessoas abandonam a gente, não gostam da gente, enfim, que a gente de certa forma é meio excluído, ou talvez a gente se sinta deslocado em alguns lugares, como se fosse abandonado, e essas questões são sobre essas crenças de desamparo, né? O que é interessante a gente notar sobre essas crenças, né? Que elas são enraizadas muito profundamente e na maioria das vezes a gente não se dá conta, né, sobre elas, que elas existem dentro das nossas funções mentais, dentro dos nossos pensamentos, memórias. Ou às vezes a gente pode pensar que a gente sabe que a gente tem isso, a gente ouve falar, a gente já tem essa noção, mas às vezes a gente pensa que a gente não consegue mudar, porque realmente isso é a terapia que pode fazer diferença, sabe? É um processo terapêutico, é um processo que leva tempo, que leva esforço, para entender qual é a melhor maneira de agir sobre essas crenças e, como eu já tinha falado antes, de diminuir ou mudar ou reforçar se for uma crença positiva, né? Claro que eu falei por cima, existem outras crenças, né? Mas essas aqui são as padrões que a gente usa para tratamentos. É claro que existem crenças positivas também, que devem ser reforçadas, mas isso fica um pouco para um papo mais adiante, né? O que é interessante a gente começar a entender? Que essas crenças mais nucleares, essas crenças mais centrais, elas são, como eu tinha falado antes, uma cascata, né? Então, esses sentimentos, pensamentos, memórias que estão lá enraizadas desde quando a gente era pequeno até o nosso crescimento, né? Essas crenças que são mais principais, elas crescem junto com a gente, de certa forma, a maioria delas, elas funcionam então como uma cascata, né? Elas descem, elas vão fluindo para nossas crenças intermediárias e depois vão passando para nossas crenças mais principais, nossas crenças mais iniciais, e depois vão surgindo os erros cognitivos, então os pensamentos automáticos. Então, tudo que a gente foi falando antes, isso vem muitas vezes surgindo, né, dessas nossas crenças mais enraizadas, que muitas vezes a gente não tem noção de que elas existem. Então, por que a terapia ela é tão importante? Ela é tão necessária e muitas vezes a gente acha que é só conversar, que é só desabafar, e na verdade não é bem isso, né? A terapia
ela causa uma mudança no nosso funcionamento no nosso cérebro e algumas funções específicas. Então a gente tem que entender que isso é uma parte científica e que essas teorias foram testadas e tem boas comprovações que elas funcionam. Então não é só você falar sobre isso, não é só sobre você tentar se expressar para algum amigo, para alguma coisa parecida. Então existe todo esse tratamento, toda essa relação terapêutica, toda essa questão que fomenta um trabalho para a gente entender essas crenças e conforme a gente vai entendendo, a gente vai tocando nesses assuntos mais complexos, a gente vai entendendo de onde é que elas surgem e conseguindo trabalhar isso de uma maneira interessante, né? Bom, então eu acho que os conceitos básicos a gente pode tratar aqui nesse primeiro momento. A gente vai tratar de coisas um pouquinho mais específicas sobre a TCC em alguns momentos ainda. Mas isso aqui é para vocês entenderem como é complexo e como é importante a gente fazer a terapia. A gente, muitas vezes, quando tiver alguma dificuldade, buscar uma ajuda profissional, de um profissional que seja competente e consiga entender essas funções e consiga também dar um tratamento que seja baseado em evidência, em comprovações científicas e que seja mais compatível com você que está aí procurando um tratamento, procurando uma ajuda específica, né? Então, mais pra frente a gente vai falar de algumas coisas específicas em relação a isso. Espero poder também dar algumas dicas, né, sobre isso, né? Bom, então eu acho que era isso. Agradeço por todo mundo que escutou até o final, que se interessou. Só antes para falar que essas primeiras aulas eu tô fazendo baseada nesse livro aqui, que é Aprendendo a Teoria Cognitivo-Comportamental, do Rich, Brown, Tase e Basco, e também algumas outras questões do livro ali da Judith Beck, também sobre TCC, aquele livro que é bem clássico, assim, para quem trabalha com TCC e que quem gostaria também mais de conhecer sobre o assunto, tá? Então é isso, agradecer novamente, se puder deixar o gostei aqui se tiver gostado do vídeo, compartilhar também se acha esse assunto interessante, achou a maneira que a gente conduziu aqui interessante, e também algum comentário para dar alguma opinião, para falar alguma coisa interessante aqui, alguma parte que gostou, ou que talvez não entendeu, que a gente possa conversar. E é isso aí, tá? Eu espero vocês então na próxima aqui. E é isso aí. Valeu!